Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nova deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 23ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 17 horas e 30 minutos. Senhor presidente... Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Presidente, eu queria me permitir a dizer que hoje a cidade do Rio de Janeiro... Eu queria pedir um pouquinho de atenção dos nossos companheiros para dizer que hoje a cidade do Rio de Janeiro perdeu uma importante representação na Câmara Municipal, que foi o vereador Aloysio de Freitas, do PDT. O vereador Aloysio de Freitas, tenho certeza que o deputado Márcio Pacheco, a deputada Lucinha, o conhecem. Ele foi um parlamentar preocupado com as questões da cidade do Rio de Janeiro, foi presidente da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro, e nesse momento o seu corpo está sendo velado na Câmara para o sepultamento às 4 da tarde. Então eu queria submeter a Vossa Excelência se nós poderíamos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao vereador Aloysio de Freitas. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e vamos respeitar um minuto de silêncio. A mãe do Cleiton também falou. Nós gostaríamos de pedir, presidente, para que nós possamos também fazer esse um minuto de silêncio. Também a mãe do Cleiton, que está sempre aqui conosco, que nos deixou hoje pela manhã. Obrigado. Questão de ordem, excelência. Pela ordem, presidente. Perdão. Sobre a pauta, doutor. Presidente, eu gostaria de parabenizar a polícia de São Paulo, pessoal da Rota, que, usando dos meios legais moderadamente, em exercício legal da legítima defesa, trucidaram 11 bandidos no interior de São Paulo, em Guararema. Bandidos que, aliados a mais outros bandidos, estão fazendo muitos roubos a bancos, instituições financeiras em São Paulo. E eu gostaria, como isso ganhou mídia nacional, gostaria de homenagear os nossos bravos policiais, repito, que trucidaram 11 marginais de São Paulo. Parabéns à Polícia Paulistana, presidente. Dá licença. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Alexandre. O pessoal do Degase vem sofrendo ameaças de forma corriqueira. Recentemente teve um servidor que teve seu carro alvejado dentro da instituição. Vai estará na próxima quarta-feira a pauta. Então, essa pauta sobre o armamento é fundamental para garantir a segurança dos nossos servidores. E, infelizmente, nossos colegas do PSOL fizeram uma emenda ao projeto, atrasando. Mas é urgente que essa casa se debruce sobre esse tema para garantir a segurança e a vida desses profissionais. Obrigado. Okay. Quarta-feira estará na pauta. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 03/2019, de autoria do deputado Luiz Paulo, que revoga dispositivos da lei 8.269, de 27 de dezembro de 2018, e dá outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controles. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, nobre deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer é pela constitucionalidade com emenda, concluindo por substitutivo. Ok. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Senhor presidente. Eu queria, se de forma final de redação. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. O parecer do deputado Márcio Pacheco visou conciliar uma série de interesses. Esse meu projeto de lei é o 3 de 19. Havia um projeto de lei do deputado Fábio Silva, que era o 118 de 19.
o projeto de lei do deputado subtenente Bernardo, o 120 de 2019. Então, nós procuramos aglutinar um pouquinho de cada um, apresentamos essa sugestão ao deputado Márcio Pacheco. Ele está aglutinando, apensando os dois projetos nesse, e eu queria, senhor presidente, e exatamente essa é a minha intervenção, que Vossa Excelência registrasse coautoria para o nobre deputado Fábio Silva e para o nobre deputado subtenente Bernardo. O presidente se defere pedido de Vossa Excelência. E agradecendo a deputada Rosana Félix e o deputado Carlos Macedo, que ambos retiraram as suas emendas. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Alexandre Knoploch. Acompanha a CCJ, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Bacelar. Acompanho o parecer do CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da CCJ com emendas, concluído por substitutivo e forma final, a presidência defere nesse instante. Senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1909A de 2016, de autoria dos deputados Anivaldo Mulim, Marta Rocha, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreira, Márcia Giovanni, Zeidan, enfermeira Rejane, Cidinha Campos, Tia Ju, Lucinha, que cria política estadual do empoderamento da mulher e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Para discutir, a deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, solicitei a discussão do projeto de lei 1909A de 2016, que cria a política estadual de empoderamento da mulher e da outras providências, porque é um PL escrito a várias mãos, né? Um PL de várias deputadas aqui da casa, que pensou para o Estado do Rio de Janeiro, na legislatura passada, uma proposta de uma política de empoderamento da mulher. Uma política que leva em consideração a questão da mulher negra no Estado do Rio de Janeiro, uma política que leva em consideração o empoderamento dessas mulheres, a necessidade das mulheres de assumirem espaços de poder, como o espaço do Legislativo, o espaço das câmaras de vereadores, que leva em consideração também a necessidade da mulher em todos os ciclos de vida dessa mulher, em termos também de saúde. Então, a gente se depara no Estado do Rio de Janeiro com uma violência, uma explosão da violência contra as mulheres, que é um absurdo. A gente se depara também com violências obstétricas que até hoje acontecem dentro das maternidades. A gente se depara com mortes de bebês, como está aqui a deputada Renata, e que está fazendo essa discussão através de uma CPI, para que seja identificada o que ocorre em Cabo Frio, né? Porque só no primeiro mês do ano de 2019
já temos mais de 10 mortes de bebês. Então, é importante que a gente discuta essa questão e que avance. Na semana passada, o projeto veio em pauta e recebeu várias emendas que não foram emendas para avançar com o projeto. Algumas emendas estavam esquartejando um projeto que, na realidade, é um projeto que leva em consideração as mulheres. Tem emendas colocadas aqui nesse projeto que fala do nascituro, ou seja, fala do feto. No entanto, essa questão é importante nós levantarmos aqui, que é importante se debater num projeto que garanta a vida do feto, mas não num projeto que se está falando em vida, na realidade, na vida das mulheres, na política das mulheres, na política de garantir os seus direitos reprodutivos, garantir maternidades, garantir políticas públicas, inclusive no climatério, que é um momento da vida das mulheres que não se fala, não se tem políticas públicas para garantir o momento que a mulher chega na menopausa. O que fazer, o que tomar, que remédio, como, né, ultrapassar essa fase. Então fica muito o boca a boca entre mulheres sem ter realmente uma política. Então nós apresentamos uma emenda que retorna, ou seja, corrige esta distorção que foi até apresentada aqui na semana passada, porque foram muitas emendas e, na realidade, essas emendas deveriam ser colocadas num projeto à parte para garantir o feto, para garantir as crianças, para garantir aquilo que o legislativo ou o seu deputados têm o interesse de colocar como lei aqui dentro da casa. Então, é nesse sentido que eu queria que fosse feita essa discussão, fosse feita a apreciação das emendas que foram colocadas aqui e aquelas que dizem respeito a outras questões que não a das mulheres fossem colocadas em outro projeto de lei e que a gente garanta aqui a motivação do PL de 2017, construído a várias mãos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 8 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 2648-A 2017, da autoria da deputada Marta Rocha, dispõe sobre a vedação da desigualdade salarial por motivo de sexo ou raça nas empresas fornecedoras de produtos ou prestadoras de serviços do Estado do Rio de Janeiro. Estabelece mecanismo de fiscalização e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a discussão aprovada, vai autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 1055/2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que determina que as instituições bancárias localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro permitam o acesso de clientes ao interior da agência quando o sistema se encontrar indisponível, fora do ar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presente proposta recebeu uma emenda, retorna às comissões. Projeto de Lei 3182/2017, da autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Assembleia de Deus, Missão Apostólica da Fé. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Por incrível que pareça, é mesmo pela ordem. A presidência chama os trabalhos à ordem. Em relação ao projeto da Marta Rocha, são... Não, aí, olha só, deixa qual é o horário que entrou a emenda, Marquinhos? Não tem o relógio. Cadê o relógio? Não tem relógio, não tem emenda. Posso falar, presidente? Se for sobre a pauta, é sobre a pauta. Senhor presidente, eu vou pedir a Vossa Excelência a retirada de pauta do último projeto, que é de minha autoria, que é o 69 de 2019,
tenta juntar duas leis sobre a questão das sacolas plásticas. Eu fui advertido pela assessoria da mesa e da CCJ que tinha erros formais no projeto. Na verdade, esse projeto é uma lei que já está em vigor, vai ser cumprida, entra em vigor dia 25 de junho agora. Nós vamos tirar bilhões de sacolas plásticas do meio ambiente, mas como a lei eu fiz modificando uma antiga, houve incongruências que eu tentei resolver, mas como há erros formais, eu tenho que corrigir. Portanto, eu solicito, por essa razão, a Vossa Excelência, a retirada de pauta do PL 69 de 2019. Estou solicitando a retirada de pauta do meu projeto, o último da pauta, porque tem erros formais que a gente vai A presidência corrigir. defere o pedido de Vossa Excelência. A presidência chama a atenção, deputada Marta Rocha, tem uma emenda que foi para retirar, só para a gente poder... Retiro a emenda, senhor presidente. Retiro a emenda. Ok, então segue. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei 2019 de 2013, de autoria dos deputados Roberto Henrique e Luiz Paulo, que cria o Fundo para a Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação do Estado do Rio de Janeiro, Fundo OERJ, para execução do programa Rio Comunica. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Economia e do Comércio favorável com a emenda da CCJ. De Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável com as emendas da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores Edson Albertassi, Thiago Mohamed, Eliomar Coelho e Vaguinho. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Alexandre Quinoploc. A questão de ordem, senhor Já presidente. avisando que o projeto recebeu 6 emendas. Questão de ordem, senhor presidente, rapidinho. Eu conversei com o deputado Valdec e eu concordei em retirar minha emenda ao projeto do deputado. Então, perfeito? Está à disposição, deputado Alexandre. Pode começar. Senhor presidente, vou ser breve. Eu consegui dar uma breve lida nesse projeto e o projeto ele nasce em 2013, só que de 2013 até aqui muita coisa mudou no que tange a universalização de telecomunicações e acesso. A gente, de lá até aqui, nós tivemos as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e isso trouxe bastante acesso no que tange a infraestrutura de telecomunicações provida pelas próprias operadoras. Ao mesmo tempo, o próprio usuário final também mudou. Naquela época nós não tínhamos Instagram, WhatsApp, nada disso. Tudo isso agora é possível e bem acessível da sociedade. Então, só gostaria de relatar isso. Eu acho que o projeto perde o sentido, porém eu acho que pode ser aprimorado. Eu devo apresentar emendas na segunda discussão, vou ler melhor, vou tentar fazer um novo conceito para esse projeto e volto a debater em segunda discussão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Bruno da Hora. Pelo que parece, o deputado Alexandre Freitas retirou a emenda do projeto do deputado Valdec. Esse projeto, então, vai ser votado agora? Eu vou chamar os trabalhos à ordem no momento oportuno. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. A presente proposta recebeu 6 emendas e retorna às comissões. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno. Projeto de Lei 2081-2013, de autoria do deputado Nilton Salomão, que acrescenta dispositivos da Lei 3008, de 9 de julho de 1998. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade.
Esporte e lazer, favorável. Trabalho, legislação social e seguridade social, favorável. Economia, indústria e comércio, favorável. Relatores, deputados Geraldo Pudim, Esquilo da Mangueira, Paulo Ramos e Dica. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões. Agora sim, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 217-A de 2011, autoriza o deputado Samuel Malafaia, dispõe sobre a obrigatoriedade dos postos de combustíveis possuírem dispositivo para a captação de água de chuva e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça às emendas de plenário, favorável à emenda 4 e contrário às emendas 1, 2 e 3. Relator, deputado Chiquinho da Mangueira. Pendendo de pareceres das comissões de Saneamento Ambiental, Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria e Comércio, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Saneamento Ambiental, deputado Gustavo Schmidt. Senhor presidente, favorável às emendas 1, 2 e 4. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Deputado presidente, Tiago. Parecer favorável a todas as emendas. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, por designação, vou dar o parecer favorável às emendas. 3 e 4. A presidência chama atenção dos trabalhos. A informação que eu tenho aqui da assessoria é que está se entendendo para aprovar a emenda 4 e 3. Tem outros pareceres da emenda 1, 2, 3 e 4. E tem o parecer da CCJ que só aprova a 4. Então, ou eu aprovo só a 4, ou tem que ter um outro parecer, chamo os trabalhos à ordem, favorável à emenda 4 e 3. 4 e 3, que aparece que... Então, eu chamo os trabalhos à ordem. Pela Comissão de Economia, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, nesse caso, dando parecer favorável às emendas número 3 e de número 4 apenas. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, parecer da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai à redação final. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2615-2017, do deputado Valdec Carneiro, que obriga supermercados e supermercados que comercializem cápsula de café expresso a disponibilizar pontos de recebimento de invólucros utilizados da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda. De Defesa do Meio Ambiente, favorável com emendas. De Economia, Indústria e Comércio, favorável com a emenda do CCJ. E as emendas da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Novo parecer, as emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável com subemenda 1, contrária às emendas 2 e 3. Relatores, deputado Carlos Mink, Gustavo Tutuca, Carlos Osório, Carlos Mink. Pendente de pareceres das Comissões de Defesa do Meio Ambiente, de Economia, Indústria e Comércio, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Tiago Pampolha. Presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Valdec Carneiro. É autor. Mas as emendas eu posso, não é? As emendas não são minhas. Não, fica... Vamos então chama um outro deputado, tá bom. Bulhões. Vou dar parecer favorável às emendas 2 e 3, prejudicada a 2, não? 2 e 3, prejudicada a 2, não entendi. Vota faz um voto. A CCJ deu favorável com subemenda número 1 e contrária às demais emendas. Se Vossa Excelência quiser dar um voto diferente, sem problema nenhum. Não, você pode faz um voto contrário. É porque eu sou favorável à emenda 3. Presidência, enquanto isso, chama os trabalhos à ordem. Em relação ao projeto 1055-2015, de autoria do deputado Valdec Carneiro,
que determina que as instituições bancárias localizadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro permitam acesso de clientes ao interior da agência quando o sistema se encontrar disponível ou fora do ar. Senhor presidente. Então, quero chamar a atenção dos senhores deputados. Tinha uma emenda, a emenda foi retirada. Então, nós vamos votar o projeto nesse instante. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nesse estão aprovados, vai autógrafo. Senhor presidente, apenas para agradecer ao autor da emenda, deputado Alexandre Freitas, que entendeu a importância de retirá-la, porque já estava contida no conteúdo do projeto. Obrigado. Comissão de Economia, deputado Chico Bulhões. Senhor presidente, a gente vai seguir o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É uma emenda. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Em votação, o parecer da Comissão de Meio Ambiente, com emendas. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Em votação, o parecer da CCJ, favorável a 1, contrário 2 e 3 de plenário. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nesse como estão aprovados, vai a redação do vencido voto contrário, para a segunda discussão, com voto contrário do deputado Chico Bulhões. Voto contrário, deputado Bruno Dauaire, por favor, senhor presidente. Ok. Anuncio, incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 1626 de 2016, de autoria do deputado Felipe Soares, que considera a pessoa com deficiência para fim de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos e empregos públicos, o indivíduo diagnosticado com audição unilateral e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Relator deputado Luiz Paulo. Pendendo de pareceres das comissões de pessoa com deficiência, saúde e servidores públicos. Para emitir parecer pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Gil Viana. Deputado Gil Viana. Franciane Mota, por favor. Acompanha a CCJ. Obrigado. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Acompanha a CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Acompanha a CCJ, senhor presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam. Como estão aprovados em primeira, retorna em segunda. Senhor presidente, para declarar. Declaração de voto, deputado Carlos Mink. Mas, na verdade, eu estou querendo declarar o projeto anterior do Valdec, eu não pedi na hora, só para apoiar o projeto, dizer que eu votei favorável. E é um projeto importante, porque hoje em dia são milhões de cápsulas de café. E essas cápsulas de café podem e devem ser recicladas. E não existe ainda uma cultura de reciclagem dessas cápsulas. Então, fez bem o deputado Valdec de se preocupar com uma questão ambiental importante, que é a economia circular, o retorno desse material para a esfera produtiva. Portanto, votei favoravelmente ao projeto anterior do Valdec, PL 2615 de 2017. Obrigado, senhor presidente. Anuncio projeto de lei 3371/2017, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que acrescenta o artigo 8º-A à lei 1179 de 1987. Dispõe sobre o pessoal da área da saúde, tabela de vencimento da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda. Saúde favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink e Valdeci da Saúde. Pendente de pareceres das comissões de Defesa do Direito da Mulher, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa da Mulher, deputada Dani Monteiro. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauaire. Deputado Bruno Dauaire. Convidar aqui os presentes, que amanhã vai ter uma festa lá em Campos. Deputado Rodrigo Bacelar está oferecendo lá um jantar para os deputados e assessores. Segurança. Senhor presidente, acompanha o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Rodrigo Amorim. Vamos fazer um pit stop lá em Campos, depois retornar para Macaé. Senhor presidente, acompanha a CCJ. Aproveito o ensejo para o deputado Chico Machado sofreu um acidente
quebrou o dente, etc. Aí falei com ele hoje, está passando bem, mas só para deixar aqui, Chico Machado. E aí, acho que quebrou o dente e tal. Deputado Rodrigo cuidou dele. Bacelar. O aniversário é dele, é? Aniversário dele é amanhã, do Rodrigo Bacelar. As deputadas não estão convidadas, não? Deputados, deputadas, assessores e assessoras, todos convidados. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para registrar a presença do vereador do município de Cordeiro, Pablo Sérgio, fez a visita ao nosso gabinete, e o doutor Adriano Machado. Para nós é uma satisfação começar a receber os representantes dos parlamentos do interior, principalmente da região serrana. Muito obrigado. Parabéns. Também está aqui conosco a Branca Mota, ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapuana. Seja bem-vindo. Anuncio. Projeto de Lei 4502/2018, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que inclui os parágrafo 1º e 2º no artigo 14 da Lei 5.628, de 29 de dezembro de 2009, que institui bilhete único no serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana do Rio de Janeiro e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte, Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, pela constitucionalidade com emenda. E há uma emenda, segundo me informaram, que foi apresentada agora pelo deputado Alexandre Knoploch e o deputado Eliomar. São duas emendas. São duas emendas? Bom, então não sei se as duas emendas... Eu quero ouvir a emenda do deputado, por favor. Deputado Luiz Paulo, a emenda modificativa número 1. Modifica-se o artigo 1º do projeto de lei 4502/2018, que passa a ter a seguinte redação. Acrescente-se o parágrafo 1º e o parágrafo 2º ao artigo 14 da Lei 5628, de 29 de dezembro de 2009, com a seguinte redação. Os recursos oriundos de pagamentos de outorga previstos em contratos de concessão para a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana poderão constituir receita para o Fundo Estadual de Transporte, com vistas à implementação de políticas de modicidade tarifária e de subsídio a gratuidades ou benefícios tarifários. Parágrafo 2º. Fica vedada a conversão de pagamentos de outorga nos novos contratos de concessão para a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana, em quaisquer outras formas de contraprestação por parte dos concessionários. Diante do exposto, parecer é pela constitucionalidade com emenda. Senhor deputado Márcio Pacheco, relator, eu queria fazer uma sugestão a Vossa Excelência e retirarei a minha emenda. Eliomar. O senhor colocasse um inciso, para não alterar nada, um inciso, dizendo mais ou menos o seguinte, que a presente lei se aplica, alguma coisa assim, desde que não colida com o regime de recuperação fiscal. Por quê? Porque a outorga está prevista no regime. Não diz a origem pelo qual vai o recurso. Fica subentendido o Tesouro. Então, é só para que depois não seja vetado, porque diz que estaria contrariando. No momento que não... entendeu? É só para fazer essa ressalva. E estou retirando... Não precisa recolher. Sim, você faz na sua emenda. Faço, e eu estou retirando a emenda, senhor. Senhor presidente. Tá do Márcio Pacheco. Senhor presidente, por intervenção aqui do deputado Alexandre Knoploch, há uma mudança no texto, no artigo 1º. A proposta é a seguinte, e aí a emenda passa a ter a seguinte redação. Os recursos oriundos de pagamento de outorga previstos em contratos de concessão
para a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros na região metropolitana poderão constituir receita para o Fundo Estadual de Transporte, receita de 50% para o Fundo Estadual de Transporte e 50% para o Instituto da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Instituto Rio Metrópole. Segundo proposta apresentada pelo deputado Alexandre Cruvoga. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que chame os trabalhos à ordem e quero fazer uma solicitação a Vossa Excelência como presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Por favor, Vossa Excelência. Eu quero solicitar ao deputado Eliomar, não há divergência sobre o mérito da matéria. Eu agora recebi uma emenda do deputado Knoploch e a deputada Regiane naturalmente se expressou aqui, até longe do microfone, desconhecendo um pouco a respeito do Instituto Rio Metrópole. Por essa razão, mesmo sendo muito boa a matéria, eu quero pedir ao deputado Eliomar que retire o projeto da pauta, para que nós possamos debater melhor o projeto, e estudar melhor e dar mais transparência para os deputados a respeito do que foi apresentado. Essa é a minha proposta. Como eu não posso fazer o pedido, encaminho o pedido do deputado Eliomar para retirar de pauta e possa voltar ao debate numa outra e melhor ocasião. Essa é a proposta. Presidência, com a quiescência do autor, está retirando a presente proposta para mais debate. Sem prejuízo das emendas apresentadas, quando retornar, virão junto. Projeto de Lei 69/2019, de autoria do deputado Carlos Mink, retirado a pedido do autor. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes de encerrarmos os trabalhos, há sobre a mesa requerimento, inclusão na ordem do dia. Requer inclusão na ordem do dia, projeto de resolução 41/2019, de autoria da deputada Renata Souza. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 20/2019, deputado Renan Ferreirinha. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei PL 259/2015. O número aqui é outro. Gustavo Tutuca. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei 43/72/2018, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 994A de 2015, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, eles permaneçam como estão, aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei 4018/2018, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei 4373/2018, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3948/2018, deputada Tia Ju. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Nada mais havendo a Pela ordem, do presidente. dia, antes de passarmos o expediente final, o deputado Alexandre Knoploch. Presidente, eu só queria, com muita tristeza, repudiar a matéria da revista Veja, pelo jornalista Noblar, que fez uma charge muito infeliz do presidente Jair Bolsonaro, né, no que ele chamou de Golden Shower, o jornalista, urinando no Muro das Lamentações. Algo tão sagrado para nós judeus. A revista Veja não foi sensível com isso, publicou, e mais ainda esse jornalista, que hoje eu não vou falar o adjetivo dele, já que o pessoal do PSOL me recriminou ontem, que eu chamo todo mundo de vagabundo, então não vou mais chamar. Mas é lamentável a gente ver numa revista de circulação tão grande fazer um desrespeito desse com a comunidade judaica. Então só fica aqui meu repúdio. Presidente, questão de ordem. Deputado Léo. Presidente, eu tive agora há pouco lá no Detran com o presidente do Detran, e a partir de segunda-feira, dia 8, começa as fiscalizações do Detran nas ruas do estado do Rio de Janeiro. Como havia prometido, existe um projeto aprovado aqui nessa casa que acabou com as vistorias nos postos de vistoria. Ou seja, serão, a princípio,
3 equipes de fiscalizações que serão espalhadas no estado do Rio de Janeiro, nos moldes da Operação Lei Seca, que dará a toda a sociedade uma tranquilidade e fiscalizar aqueles veículos que estão em má estado de conservação. A Polícia Militar, que também fazia essas blitz, estão agora, a partir do dia 8, impedidas, senhor presidente, de fiscalizar má estado de conservação e documentação de carro, ficando a cargo dessas operações do Detran a partir do dia 8, segunda-feira. O viés dessas fiscalizações é o viés, a princípio, senhor presidente, educativo e não repressor. Parabéns ao Detran, ao governador Wilson Witzel. Deputado Max. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao governador do estado por ter assumido pessoalmente essa questão do poupa-tempo. Tendo em vista a incompetência do secretário de Estado, Lucas Tristão, estava se fechando vários postos de poupa-tempo no Rio de Janeiro. E ontem, graças às denúncias que fizemos aqui nesta casa, já foi reaberto o poupa-tempo da Central do Brasil e existe um compromisso do governo do estado de reabrir as unidades poupa-tempo que se fecharam, principalmente na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Portanto, governador, é assim que se faz, quando o secretário falha, toma as rédeas, resolve o problema. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Jorge Felipe. Nesse mesmo aspecto, senhor presidente, repudiar o fechamento súbito do poupa-tempo de Bangu, que atende a população de toda a Zona Oeste, que mais de 500 pessoas ficaram ao relento, sem poder ter acesso ao serviço público. E é fundamental que o governador, sim, entre nessa questão. Assim como o deputado Max, parabenizo, com o diálogo que tem tido com essa casa o governador, o compromisso foi feito de retomar o serviço do poupa-tempo e dar também a ciência a essa casa, inclusive meus abraços fraternos e condolentes ao senhor Cleiton Rodrigues, cuja mãe acaba de falecer no município de Petrópolis. Obrigado, presidente. Deputada Marta Rocha. Presidente, primeiro atendendo a uma solicitação do PSB, lembrar a Vossa Excelência que o deputado Renan Ferreirinha está de licença concedida por Vossa Excelência e viajou a estudo para os Estados Unidos. E, em segundo lugar, agradecer a Vossa Excelência a licença que me foi concedida de, na próxima semana, estar na cidade de Assunção, a convite da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para uma reunião da Conferência Latino-Americana do Vaticano para tratar da participação dos católicos na política. Muito obrigada. Pela ordem. Pela ordem, deputado Tiago Pampolho. Na mesma linha do que foi falado pelo deputado Max, agradecer ao governo do estado e o secretário Lucas pela reabertura do poupa-tempo na Zona Oeste, assume importância a unidade de Bangu. Então, estamos felizes com a retomada dos serviços, que já, a partir da semana que vem, será reiniciado. Né? E, de pronto, quando foi fechado, eu entrei em contato com a secretaria para entender os motivos. Né? E, infelizmente, o que foi falado foi que o contrato vigente era um contrato muito oneroso para os cofres do governo do estado e que estava sendo revisto. Então, infelizmente, teve que ter essa paralisação e agora a retomada dos serviços. Então, estamos felizes, animados e o povo de Bangu agradece. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, 2 informes importantes. Ontem, o deputado Gustavo Tutuca fez uma declaração importante aqui na casa, uma reivindicação em prol de alguns municípios por conta do possível fechamento de algumas SACs do Detran. Inclusive, a deputada Franciane também fez o mesmo apontamento em sua região, muito justa, inclusive. E eu queria dizer aos deputados a motivação de que muitas dessas estavam sendo fechadas por um alto custo de aluguel nos equipamentos, o que onera muito ao Estado, o que não justifica não ter o serviço. E o caminho que está sendo dado, eu entrei em contato com o vice-governador, prontamente abri o diálogo no Detran, o presidente do Detran, e a saída que encontramos, inclusive a deputada Franciane e os outros deputados, é a seguinte:
aonde o equipamento estiver instalado e não houver custos, como, por exemplo, a sede da prefeitura ou alguma unidade que busque acolher o serviço colocado pelo governo do Estado, mas ao mesmo tempo em parceria, a unidade não será fechada. Então, o deputado Tutuca ontem apontou pelo menos 3 importantes lugares, Itatiaia, Rio das Flores e outros 4 ou 5 municípios. Entre eles apontou Saquarema, num ofício que ele encaminhou, e eu quero dizer aqui que a decisão do governo é essa. Caso haja custos, nós vamos recolocar a unidade em outro lugar sem custos, assim, para atender a população, para atender com qualidade. E aonde não tiver custos, a unidade será mantida. E eu quero apenas fazer um registro, presidente. Eu fui vereador da cidade do Rio de Janeiro com o ex-vereador Aloysio Freitas. E fui vereador na época que ele foi presidente da Câmara. E eu não posso deixar de fazer esse registro, presidente, porque eu não lembro da história, deputado Marcos, de um presidente não ser eleito ao cargo, ser escolhido por unanimidade. E eu quero contar essa história para os senhores e senhoras, como o vereador Aloysio Freitas era querido e probo. Quando, no advento do vereador Ivan Moreira ser escolhido para o Tribunal de Contas do município, o vice-presidente da Câmara era o vereador Aloysio Freitas. E quando ele assumiu a presidência interinamente, consta o regimento, necessidade de chamar uma nova eleição. Senhor presidente, veja bem, por unanimidade ele foi escolhido e alçado à presidência, não houve eleição. E, portanto, foi aberta uma chapa nova para a eleição do vice. Tamanho era o compromisso com a democracia e a beleza que fazia o seu mandato, o vereador Aloysio Freitas. Então, aqui é minha homenagem com quem conviveu com o vereador Aloysio Freitas, um médico importantíssimo e que deixa um bonito legado. O seu filho, o vereador Rafael Freitas, que é combativo, uma pessoa que mereceu o nosso abraço no dia de hoje, não podia deixar de fazer a minha homenagem com quem trabalhou durante muito tempo como vereador na cidade, com o nosso querido amigo vereador Aloysio Freitas. É isso. Senhor presidente, para saudar, em primeiro lugar, o vereador Fabiano de Oliveira, nosso vereador na cidade de Três Rios, do PSL, suplente deputado federal, um grande companheiro aí. Muito obrigado pela sua presença, assim como de uma das maiores lideranças jovens desse estado, que é o Leandro Hungria, da cidade de Nilópolis. Tem feito uma ação muito combativa na cidade, defendido os interesses da cidade, está sempre aqui conosco no parlamento, tem o maior orgulho de estar ao lado do Leandro Hungria. Nilópolis também agradece muito. Senhor presidente, hoje pela manhã eu conversei com o senador Flávio Bolsonaro, no sentido de que precisamos diligenciar junto à Petrobras para que as importações de óleo também venham para o Rio de Janeiro. Na realidade, hoje tem sido tudo vai para São Paulo, e na realidade a cadeia produtiva daí decorrente gera uma arrecadação astronômica para o estado de São Paulo, e nós, no Rio de Janeiro, num período de tamanha crise, poderíamos nos beneficiar com esse incremento arrecadatório. Além disso, faríamos, sem dúvida nenhuma, um maior aproveitamento dos portos aqui no Rio de Janeiro, e maiores empregos seriam gerados. Então, aqui a nossa atenção para impulsionar a economia do Estado na questão do óleo. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pela ordem. Quero agradecer aqui ao empenho do Márcio Pacheco, que levou essa demanda da minha cidade, Saquarema, com o fechamento da SAT, e tem um compromisso do governador de manter o serviço funcionando. Então, obrigado ao governador, obrigado ao Márcio Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queria saudar aqui a presença dos alunos do SEAT, esses alunos que sim querem o passe livre, está aqui visitando a gente, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Alerj, alunos, senhor presidente, que estão acompanhando toda a pauta do passe livre e dizendo que sim, eles são alunos e não vagabundos. Então, eles estão aqui, quero saudar muito a presença. Muito obrigada. Deputado Rosenberg. Pela ordem, presidente. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo ao senhor, a essa casa, a bancada do PSL, o nosso líder do PSL,
ao líder de governo. Eu estive com o governador essa semana discutindo a questão do arco metropolitano. Senhor presidente, o senhor sabe que o arco metropolitano, ele corta toda a Baixada Fluminense, ligando até Itaguaí, ligando a Dutra. Mas, senhor presidente, o arco metropolitano, ele está abandonado, senhor presidente. Nós precisamos de uma intervenção da Polícia Militar, colocar policiais ali para as pessoas poderem transitar. Ali é o escoamento da Baixada Fluminense, escoamento do Estado. Uma obra que custou mais de 1 bilhão e 200 milhões. Foram mais de 600 milhões de investimento do Estado. E mais de 500 milhões do governo federal. Então, fazer um apelo à bancada do PSL, junto ao presidente Bolsonaro, junto ao senador Flávio Bolsonaro, que é do Rio de Janeiro, para ou devolver o arco metropolitano para o governo do Estado, ou imediatamente colocar a polícia ali para fazer o policiamento e dar segurança aos caminhoneiros, aos cidadãos que transitam naquele arco metropolitano, uma obra tão bonita. E quando o senhor passa ali, que o senhor vai para Queimados, o senhor vê a posteação toda cortada e furtando, roubando ali aquela posteação, tão cara aquele investimento. E o governo do Estado tem que dar uma resposta, o governo federal tem que dar uma resposta, porque a população não pode transitar no arco metropolitano, principalmente daqui, se Deus quiser, daqui a poucos meses, estaremos construindo a nova SEARG em Duque de Caxias, a central de abastecimentos, e o arco metropolitano é muito importante para a nova criação de abastecimento em Duque de Caxias, que liga a Dutra, liga a São Paulo, que é o corredor do desenvolvimento. Então, senhor presidente, peça ao senhor, faça esse apelo para pedir ao governo federal, ao governo estadual, ao comandante, ex-secretário da Polícia Militar, para hoje já colocar policiamento no arco metropolitano para dar segurança à população. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Rosenberg Reis. Trata-se de um assunto de urgência. Quero, inclusive, convidar a Vossa Excelência, já existe, subscrita por mim, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a conservação e a manutenção do arco metropolitano. Vamos ver se rapidamente nós consigamos chegar numa posição definitiva. Vossa Excelência, que é ali daquela região da Baixada, que é uma região que depende do arco metropolitano para o seu desenvolvimento, fundamental que nós possamos instalar essa CPI, até porque já existem notícias de possível privatização. Essa casa precisa conhecer que moldes serão essa privatização, como vai ser feito e principalmente quando vai ser feita essa questão. Vossa Excelência, deputado Rosenberg Reis, traz nesse momento um assunto de suma importância. Com a palavra, a deputada Marta Rocha. Eu queria não só cumprimentar o deputado Rosenberg Reis, mas a sua iniciativa. Nós tivemos a oportunidade de realizar 2 audiências públicas que trataram na legislatura passada sobre o roubo de carga. E um fato que contribuía para o alto nível a incidência alta, melhor corrigindo, dos fatos ali ocorridos no arco metropolitano era o total abandono. E o que nós assistimos aqui era uma disputa sem razão, né, entre o governo estadual e o governo federal. Então, enquanto essa questão do arco metropolitano, que levou 40 anos para ser implantado, que hoje não tem mais um poste de luz eficiente porque todos foram furtados. Enquanto essa questão não for devidamente enfrentada, no sentido da responsabilidade, da tutela do órgão sobre esse espaço, sem dúvida nenhuma, nós teremos muitos problemas para todos os municípios que estão ao longo, que são atendidos pelo arco. E eu queria elogiar a sua iniciativa, dizer que vou estar assinando essa CPI e acho que é de suma importância esse tema trazido nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Aliás, a participação de Vossa Excelência nessa comissão é muito importante. Ao instalar, ver se em uma maior brevidade possível possamos ter um relatório. Esse é um tema que nós podemos rapidamente ter um bom relatório. A solução tem que ser imediata. Não havendo mais assunto a tratar, entramos no expediente final
com a palavra a deputada Mônica Francisco, que hoje é a primeira conseguindo vencer uma raridade, o deputado Luiz Paulo. Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde à nossa audiência que cresce na TV Alerj. Nós temos estimulado através de nossas redes que o cidadão e a cidadã fluminense acompanhe e monitore o trabalho dessa casa, se aproprie desse lugar de fato que deve e tem que ser a casa do povo. Saudar também quem nos acompanha nas nossas redes, saudar os alunos e alunas do Centro Educacional Anísio Teixeira. Tem que fazer barulho, essa é a nossa casa. Juventude tem que ser respeitada também. Estudante tem que ser valorizado e respeitado. Então, vamos saudar aí a presença da juventude nessa casa. Quero também, senhor presidente, prazer tê-lo presidindo aí o nosso expediente final, me solidarizar com o deputado Alexandre Quinoploc, tijucano, do PSL, em relação à sua fala no Pela Ordem sobre a infeliz charge, né, na revista Veja. Isso me aproxima muito e me faz cada vez mais me solidarizar com qualquer tipo de violência simbólica ou concreta. Querido deputado Luiz Paulo, que arregimentou um fã na minha casa. Meu esposo é fã do deputado Luiz Paulo, assiste a todos os pronunciamentos. Mas quero me solidarizar e continuo dizendo, porque uma das maiores atrocidades e crimes contra a humanidade, para além do Holocausto, estive há 2 semanas atrás licenciada em visita ao parlamento alemão, à Fundação Rosa Luxemburgo, e pude ir ao Memorial do Holocausto, próximo ao Portão de Brandemburgo, e fazer um momento de reflexão naquele lugar. Mas o maior crime, um dos maiores crimes contra a humanidade foi a escravidão negra e o sequestro dos corpos negros em África. Então, eu me solidarizo porque por muitas vezes o racismo no Brasil é ridicularizado e o sofrimento do povo negro é chamado de mimimi, de chorinho. Então, nós temos muito que nos solidarizar com acontecimentos como esse. Mas minha fala nessa tribuna, nessa tarde, começa com 2 versículos do livro de Mateus, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, que diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Quero hoje fazer a minha fala fazendo menção aos 51 anos da execução do doutor, reverendo, ativista Martin Luther King, que também tive a oportunidade de visitar em Atlanta o Centro para a Não Violência Coretta Scott King e Martin Luther King, conhecer sua filha, reverenda Bernice King. Fazer a menção a esse pastor que foi um dos maiores líderes, precursor do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América do Norte. Um homem que prezava o respeito pelo diálogo, pela não violência, pela democracia e defesa incondicional aos direitos e às liberdades civis e individuais. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, em reconhecimento à sua liderança, à sua luta nobre contra toda forma de opressão, segregação e violência, pelo fim do preconceito racial
nos Estados Unidos, que influenciou a luta em todo o mundo. Martin Luther King liderou uma das mais famosas marchas do movimento negro estadunidense, a Marcha de Selma, em 1965, onde milhares de negros e negras estadunidenses, também junto a movimentos de brancos aliados, buscavam o direito ao voto e a cidadania plena. Assim como Martin Luther King, senhor presidente, senhores e senhoras, outras lideranças negras perderam a vida na luta e na defesa pelos direitos e liberdades incondicionais. Malcolm X, Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, não viva ainda, mas precisamos reverenciar essa mulher que só aos 71 anos de idade teve reconhecida a sua genialidade. E hoje é um dos maiores símbolos da literatura e da escrita negra brasileira do mundo, que tanto nos orgulha. Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, tantos outros e tantas outras homens e mulheres negros e negras que lutam para fortalecer e reforçar, a partir das suas trajetórias, das suas histórias e memórias, a luta em defesa da cidadania e da democracia plena. A luta de Martin Luther King não terminou, mas ela segue nos inspirando para além da morte do seu corpo. Continuamos lutando, resistindo, produzindo, nos apropriando de todos os espaços e cada vez mais nós ocupamos espaços de decisão. A importância de vencer o racismo institucional, que brutaliza corpos negros, que desestabiliza emocionalmente a maioria social da população brasileira, que é negra, parda, não branca. É necessário que cada vez mais continuemos a ter aliados e aliadas nessa luta, deputado. Mas cada vez mais é necessário, deputado Luiz Paulo, que nós ocupemos os lugares decisórios. Não lugares de poder, porque o poder é efêmero, ele passa. Mas é importante que nós possamos imprimir as nossas experiências de vida, de segregação, de brutalização, das marcas do racismo institucional, que produz políticas públicas, como eu sempre digo, e não quero continuar repetindo, mas preciso, políticas públicas incipientes, precárias e descontinuadas, que são muitas vezes, e muitas das vezes, políticas de governo e não políticas de Estado. Que nós possamos ocupar esses espaços, continuar lutando para que ações afirmativas, como a conquista das cotas raciais, como a presença cada vez maior das mulheres negras nos lugares decisórios, em todos os lugares, em todos os campos, na produção de conhecimento, na construção de um projeto de sociedade que seja radicalmente democrático. Nessa tarde, uso essa tribuna para reverenciar a memória de Martin Luther King, reverenciar a memória de tantos ícones da luta e resistência, reverenciar o Winnie Mandela, que também se foi, e marca a luta contra o apartheid na África do Sul, ao lado de Nelson Mandela. Faço uso da tribuna para dizer que as nossas vozes não serão silenciadas. Agradeço a oportunidade que 40.631 pessoas, 630, porque eu votei em mim, né? Me colocaram aqui para poder não deixar que essas vozes caiam no esquecimento, se percam na nebulosidade da ausência de memória, que o nosso lugar de fala nessa tribuna também seja um lugar de memória, que evoque a luta e a resistência
da população negra em diáspora. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, hoje, número 2, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Eu acho que o deputado Luiz Paulo hoje foi o número 2 em homenagem à luta pela igualdade racial no mundo. Com certeza. Senhor presidente em exercício, deputado Maxi Lemos, senhores e senhoras deputadas ainda presentes em plenário. Hoje tive aqui o prazer de assistir o magnífico discurso da deputada Mônica Francisco, porque elevou o nível do parlamento fluminense, trazendo a pauta de uma forma muito justa e correta a lembrança de um nome de mais de uma dúzia de heróis que sempre lutaram para que os negros não fossem discriminados nas suas respectivas sociedades. Quer seja Martin Luther King nos Estados Unidos, quer seja Mandela na África do Sul, e quer seja os nossos resistentes no nosso país. Enquanto a deputada Mônica Francisco falava, eu me lembrava de um escritor brasileiro que perguntaram a ele se ele acreditava na imortalidade da alma. E ele deu uma resposta que jamais eu esqueci. Enquanto eu for lembrado, eu estarei vivo. E o que a deputada Mônica Francisco fez aqui foi lembrar diversos nomes de líderes que continuam vivos pela luta, pela história, pelo que seu pensamento, pelo que disseram, pelo que escreveram e porque esse resgate até os tempos atuais não ocorreu. Então saio daqui nesse final de tarde feliz por estarmos resgatando temas importantes para o nosso debate. Quando subi aqui, deputada Mônica Francisco, antes de refletir sobre o seu belo discurso, eu imaginava falar sobre o nível medíocre do debate que foi a sabatina ontem na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Porque o ministro, evidentemente um neófito em parlamento, levou só a presença física dele, sem levar gráficos, tabelas demonstrativos que fosse comprovar o que ele iria ali afirmar, contendo a parte da deputada Mônica Francisco. Muito obrigada, deputado. Breve minha parte, porque eu já tive a oportunidade de falar, mas eu quero reivindicar também a minha condição de neófita no parlamento. Uma questão importante de frisar. Ser neófito, não ter experiência de parlamento, não significa ausência de decoro e responsabilidade com o cargo que exerce. Um cargo de ministro de Estado. E Estado, por problemas mais que tenhamos, a oitava economia, um Estado importante como o Estado brasileiro.
Então, gostaria que o senhor não usasse a questão de ser neófito no parlamento como justificativa. Sei que não o faz, mas acho importante, porque senão a gente diminui a responsabilidade que ele tem do cargo que ele ocupa. Obrigada. Porque, continuando, mesmo sendo ele um neófito da vida parlamentar, aprendemos nós que ao sermos convidados para qualquer exposição de motivo, a gente procura levar o maior volume de dados possíveis que comprovem tudo aquilo que a gente queira demonstrar. Isto não é questão de conhecer ou não o parlamento. É uma regra base de comunicação. Ainda mais com uma plateia de mais de 60 parlamentares com formações díspares. O primeiro erro. O segundo é que, se ele tem uma base parlamentar, esta base parlamentar devia se inscrever para falar, não somente para encerrar as falas, mas para abrir no meio e no fim. Porque lá, nessa base de governo, não tem neófito. E terceiro, você pode ser duro no parlamento com qualquer convidado. Você tem o direito de falar todas as verdades que você acredita ou que você conhece. Não vejo nenhum problema. E assim procedo, e Vossa Excelência já foi testemunho. Agora, também é absolutamente incompatível um parlamentar, para aparecer, dizer que o ministro, quando trata os empresários, é chuchuca, e quando trata os funcionários, é tigrão. Porque isso, no fundo, é ausência de decoro. Então, o justo apareceu ontem, o que se contorna, o que se demonstra aqui, muitas vezes, é uma falsa polêmica. Uma falsa polêmica. E as falsas polêmicas não têm nenhum conteúdo. Gera mídia, mas não tem nenhum conteúdo. A questão central: precisa ou não precisa ter reforma da Previdência? Essa é a questão central. Se precisa, qual é a reforma da Previdência justa para o conjunto dos assalariados? Sejam assalariados funcionários públicos, sejam assalariados empregados da iniciativa privada. Que regras básicas são fundamentais para a gente construir uma sociedade justa? É esse que é o debate. Se é tigrão, se é chuchuca, se é a mãe, se é a avó, isso não é importante no debate, isso chama-se baixaria. Aí hoje, ao vir para cá, entro não sei, me lembro, deve ter sido no Twitter, e vejo assim: o predicado do filho do Dirceu chama-se... Qual é o nome dele? Zeca Dirceu. Zeca Dirceu. É que ele é bonito, tem olhos claros, a cútis branca, e as moças gostam muito dele. E daí? A Globo está precisando de gente desse tipo. O parlamento, talvez não. O parlamento precisa, né, de densidade política, qualidade, etc.
Mas é esse tipo de debate é que desqualifica o parlamento. Aí vem o pseudo-filósofo Olavo de Carvalho, que dizem que também é astrólogo, e eu também o sou, amador, nunca o vi exercitando essa atividade, dizer assim: o ministro esculhambou o parlamento. O ministro não esculhambou o parlamento, ele deu resposta a alguns que estavam lá, né? Mas exatamente por causa do falso debate. E se quer aprovar a reforma da Previdência, é com aquele parlamento. É com aquele parlamento. Então, eu ia trazer aqui esse tema, mas ao ouvir o discurso da deputada Mônica Francisco, eu achei que, primeiro, a gente tinha que dizer a ela que ela trouxe um tema relevante, estudou o tema antes, se preparou, fez ilações históricas, falou da viagem dela recente à Alemanha, falou lá sobre a miséria que foi o Holocausto, falou do Holocausto do povo africano, né? Então buscou todos os fundamentos para fazer o seu pronunciamento, como deve ser no parlamento, e não uma casa de axiologia, acho isso, acho aquilo. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Com a palavra, o deputado Chicão Bulhões. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, em exercício, deputado Max Lemos. Vou defender o Tigrão aqui na tribuna, deputado Luiz Paulo. Bom, me abstendo um pouquinho sobre o tema da Previdência, que é de suma importância para o país, deputado Max Lemos. Hoje, nós demos início à Frente Parlamentar contra o Roubo de Cargas, né, sob a presidência da deputada Marta Rocha, a quem também parabenizo aqui, aproveito para parabenizar pela iniciativa, e também composta pelo deputado subtenente Bernardo, e entendo aberta a todos os parlamentares que quiserem fazer parte, que na nossa opinião é uma resposta muito objetiva desse parlamento a um dos grandes problemas enfrentados pelo Estado do Rio. Nós sabemos bem, porque estamos nas comissões, né, deputado Max e também a deputada Marta, deputado Luiz Paulo, nas comissões, tanto na CPI da crise fiscal, quanto na comissão em relação à governança da região aqui metropolitana do Estado do Rio, recém-criada, e todos os temas acabam se interligando de uma certa forma. A questão econômica, a recuperação do Estado. E um desses temas é justamente o enfrentamento ao roubo de cargas, justamente também que afeta, em especial, a região metropolitana do Estado. A cada vez que uma carga é roubada, seja nas nossas estradas, nos nossos portos ou aeroportos, todos nós perdemos. É uma sangria permanente no setor produtivo, cujos reflexos perversos se estendem a toda a economia. As fábricas pensam duas vezes antes de se estabelecer aqui no Estado do Rio, em razão do alto preço do seguro, que onera o preço final, desaguando no bolso do consumidor toda a prática ilegal que enfrenta aqui o Estado do Rio, que prejudica a concorrência e que precisa ser sanada de uma vez por todas. Só para quantificar o tamanho do problema, uma pesquisa feita pela Firjan apontou que 74% das indústrias fluminenses declararam que suas decisões de investimento, em termos de localização da empresa, são afetadas pela insegurança. Só no ano de 2018, nós tivemos uma média de 25 ocorrências por dia. 25 ocorrências por dia. E hoje recebemos os delegados, recebemos a Polícia Rodoviária Federal, e todos, inclusive também o representante da Secretaria da Fazenda, e todos estão tomando medidas muito interessantes e muito efetivas no combate, mas precisam do nosso apoio. Precisam de recursos de forma inteligente,
especialmente ligados à tecnologia de informação, como o próprio representante da Secretaria da Fazenda hoje nos mostrou, que é uma bela iniciativa para fechar literalmente todos os pontos de entrada do Rio em relação a informações sobre cargas. Então, tudo isso vem sendo tomado, tudo isso vem sendo feito pelas autoridades e essa frente, então, vem para somar. Apenas os últimos dados aqui para encerrar, só para considerar o valor das cargas roubadas no Rio, o custo com esse tipo de crime foi de 580 milhões de reais. E a despeito da maior malha rodoviária, do grande movimento em portos e aeroportos de São Paulo, o Rio ostenta o triste título de campeão nessa modalidade, com quase 41% em 2018 dos roubos de carga no país. Nós estamos tão mal que até quando nós ganhamos, nós perdemos. E esse é um desafio a ser encarado pelo setor de segurança e por esse parlamento. O setor produtivo, as indústrias e o comércio pedem socorro. Planos de investimentos, boas ideias, desenvolvimento de potencialidades, tudo irá naufragar se não formos capazes de apresentar respostas urgentes, estabelecidas com critério, com lógica, com ações concretas para pôr fim a essa sangria que rouba recursos e que rouba empregos no nosso Estado. Esse é um fórum em que o Estado deposita muitas esperanças. Muito mais do que promessas vagas, nós temos o compromisso, o dever de apresentar ao setor produtivo, à sociedade, um caminho à altura do que nós esperamos para nós mesmos. Essa é uma prioridade absoluta do nosso Estado e contará não só com a frente, mas tenho certeza com o apoio de muitos parlamentares nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o deputado Chicão Bulhões. Essa questão do roubo de carga no Rio de Janeiro é extremamente séria, não só pelo aspecto da violência em si, com os trabalhadores de carga no Rio de Janeiro, mas o que traz de prejuízos também é a economia do Rio de Janeiro, afugenta investimentos, tira investimento do Rio. Parabéns, eu acho que vai ser um sucesso para buscar solução imediata. Obrigado, deputado. Contamos com o senhor. Com a palavra, o deputado da região petrolífera do Rio de Janeiro, deputado Elbert, região mais rica do estado do Rio de Janeiro. Bom, boa tarde a todos os parlamentares, boa tarde, meu presidente, deputado Max, preside essa sessão. Presidente, eu realmente, como você falou, né, uma região não rica, mas uma região estratégica, digamos assim, para o nosso estado do Rio de Janeiro, região sensível por conta da questão da dinâmica da produção de petróleo, importante, estratégica para o nosso estado. Eu vim falar um pouco sobre essa região, né, a região que nós precisamos estar discutindo as políticas públicas de forma igualitária. Eu já falei aqui nessa tribuna e nós fizemos um ofício agora há pouco tempo e eu queria falar mais uma vez sobre ele para discutir um ponto sensível nessa região, que é o ponto da segurança pública. Nós temos lá hoje uma região, como eu falei, uma região não de uma região rica, mas uma região estrategicamente muito importante para todo o estado, muito importante também para todo o país, onde nós temos aí boa parte da produção de petróleo, mais de 80% da produção de petróleo vem daquela região. Nós temos um bom trabalho feito, por exemplo, no 32º Batalhão, do Tenente-Coronel André Henrique, que vem desempenhando o papel com as suas forças, que ele tem lá para desenvolver, mas nós precisamos de mais apoio. Presidente, nós votamos aqui há pouco tempo o fim das UPPs, e nós já estamos vendo nas ruas a desmobilização de algumas unidades de UPP, e a transferência desses policiais para os batalhões. E o pedido aqui é feito em cima de uma indicação, um ofício que nós fizemos também ao comandante geral da polícia, para poder mandar um pouco de policiais para aquela região tão importante. Nós temos aqui um número de policiais reduzido, e eu falei um pouco de números aqui na última vez. Por exemplo, nós temos um número de policial por habitante menos da metade de batalhões da zona sul do Rio de Janeiro. Nós temos lá nesse batalhão 32, que atende os municípios de Macaé, Conceição, de Macabuco, Samã, Carapebus, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, um número de 594 policiais, presidente. Um número que, a princípio, parece ser muito bom, mas se dividirmos por conta da questão da escala, porque não trabalha todo mundo na rua.
nós temos que dividir, e dividindo aí aproximadamente por 3, porque enquanto um trabalha, tem aproximadamente 2 ou 3 de folga para fazer a cobertura. Nós temos aí menos de 180 policiais para cobrir uma área que representa, que protege aí mais de 500 mil de pessoas. Um número de 170 e poucos policiais não é suficiente. Então, o pedido que nós vamos fazer aqui hoje é o pedido de aumento do efetivo do 32º Batalhão, como eu falei, que atende a cidade de Macaé, Conceição, Quissamã, Arapebus, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu. Como eu falei, uma região muito importante no cenário econômico do nosso estado e que carece muito de política pública da área de segurança. Nós estamos com a nossa população sofrendo, tivemos agora casos em escolas estaduais, Escola Irene Meirelles, onde um aluno, através de rede social, anunciou que teria um grande massacre. Anteontem na cidade foi uma correria para lá e para cá, a secretaria, o prefeito também, de forma muito sensível também, foi à escola, buscando entender também, mobilizando junto ao tenente-coronel André Henrique, grande parte do efetivo, poder discutir e ver se realmente era um alarme falso, se a coisa estava para acontecer. Sabendo do número reduzido, nós fazemos presente mais uma vez nessa tribuna para poder brigar pelos aqueles policiais que estão saindo das UPPs. Olhe bem, não era para tirar e não é para diminuir o efetivo de outras unidades, já que vai reduzir nas UPPs, que a distribuição seja forma de feito igualitária para todos os batalhões, dando ainda mais segurança ao povo fluminense. Presidente, muito obrigado pela oportunidade, esperando ser atendido pelo governo do Estado num assunto tão importante para todo cidadão, que é a questão da segurança pública do nosso Estado. Obrigado, presidente. Parabéns, deputado Elbert, por essa intervenção para aquela região. Vossa Excelência, que é um grande lutador, cidade de Macaé, Rio das Ostras, Campos, parabéns por sua luta, tem que aumentar a segurança. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão.